que nós vemos em Gaza, em algum sentido, nós estamos vendo também agora essa solidariedade, essa espécie de solidariedade ao Irã, que ela é justa, e nós, inclusive, devemos apoiá-la, né? Em grande medida. Tá? Assim, em meio a essa brutal ofensiva israelense em Gaza, e essa nova escalada do Irã, a gente está vendo muitas mobilizações de solidariedade ao povo palestino e protesto contra os crimes de guerra do Estado de Israel. Além disso, a ação direta de ativistas internacionais tem desafiado o bloqueio e sofrido repressão e sequestros por parte do regime sionista e de seus aliados. A solidariedade ativa e a pressão das ruas são um fator político de peso na crise do Oriente Médio. Nós vendo essa solidariedade internacional crescer e pressionar, seja nas ruas da Europa, como eu falei mais cedo, nós vimos o caso da Flotilha da Liberdade e a marcha para Gaza, que foi agora reprimida pelo Egito, o governo egípcio, em vez de ser neutro, por exemplo, se diz neutro, né? E são exemplos de como os povos do mundo rejeitam a barbárie. E aí eu queria mencionar a Flotilha da Liberdade e o ataque israelense contra os ativistas. Porque a Flotilha da Liberdade partiu do Mediterrâneo com o objetivo de romper o bloqueio a Gaza, levar ajuda humanitária, incluir ativistas de vários países, entre eles a Greta Thunberg, que vocês conhecem pela luta ambiental, e o brasileiro Tiago Ávila, reconhecido em alguns círculos militantes aqui no Brasil, particularmente em Brasília, né? Ele que é ativista de direitos humanos, também pela questão ambiental. E nos últimos tempos veio se mobilizando em defesa dos palestinos. A flotilha foi atacada por Israel, gente, em mar internacional, cercada por drones, alvo de armas químicas e sabotagem. E os ativistas foram sequestrados em presos e levados para Israel, no Thiago, que ficou vários dias, e outros que ficaram detidos também por ainda mais dias. Né? Então, Israel não ataca apenas Gaza, o Irã, ele atacou civis desarmados, tentando levar alimentos, gente, remédio ao povo palestino, inclusive fora da faixa de Gaza. Ele vem atacando e matando enfermeiros, paramédicos, né? Jornalistas, civis, né? Que estão ali, né? Em solidariedade ao povo palestino. Então, mais que um crime, é que o mundo precisa denunciar, precisa agir, né? Então, é interessante a participação de figuras como a Greta, né, que é uma figura com repercussão global, que deu muita visibilidade à ação. Aí tem setores da imprensa liberal, da mídia corporativa, criticando a Greta. Né? Quer dizer, quando a Greta estava em abstrato contra o aquecimento global e as questões ambientais, ela era ovacionada. E agora, quando ela passou a lutar por questões concretas, ela passou a ser criticada. Né? Inclusive, a própria participação do Tiago Ávila, que mobilizou setores no Brasil e na América Latina. Né? E a detenção dos ativistas gerou protestos internacionais e denúncias de ilegalidade. Então, a coragem dos ativistas, né, mostra que o mundo inteiro se levanta com uma onda de solidariedade contra o sionismo, né, como o sionismo como uma doutrina de apartheid. E as prisões dos três ativistas mostram o modus operandi, né, de Israel contra ativistas, sejam palestinos e de outras cidadanias que lutam contra a ocupação. Né? Foram acusações sem prova, o uso de prisões administrativas, né? Sequestro e violação do direito internacional. Né? Então, Israel age como um Estado fora da lei. Ele sequestra civis em águas internacionais, sequestra crianças na faixa de Gaza e na Cisjordânia para intimidar o movimento de solidariedade. Né? E aí, eu queria colocar aqui a Marcha Global para Gaza, que foi uma mobilização massiva de ativistas árabes internacionais que tentaram chegar a Rafah, que é na divisa, né, na fronteira com o Egito. E aí, o bloco de países do norte da África, Marrocos, Tunísia e Argélia, onde foram braços e saíram a marcha, pessoas estavam literalmente indo a pé até Rafah, com milhares, centenas de milhares de manifestantes, foram reprimidas pelo regime egípcio, cúmplice de Israel, que bloqueou a marcha e prendeu as pessoas administrativamente, deportou, né? Botou em aviões e mandou embora quem era estrangeiro, e prendeu cidadãos
egípcios. Mesmo assim, o movimento cresceu, está ganhando apoio. E é possível que o Egito, que é uma outra ditadura, perca, inclusive, controle desses protestos. Eles possam evoluir. Enquanto os governos cúmplices reprimem, os povos árabes se levantam em apoio a Gaza, um sinal de que a resistência se espalha para o Oriente Médio. E aí é importante colocar dessa população árabe, setor, o papel das massas, da juventude, mobilizações massivas em vários países. Né? Nós vimos, inclusive, partidas de futebol com as torcidas, né, nas arquibancadas, fazendo, inclusive, verdadeiros protestos. Né? O papel da juventude árabe nas redes sociais, e mesmo protestos de rua, a relação com protestos da juventude negra, antirracista e feminista no Ocidente, solidariedade a Gaza, e a solidariedade ativa se torna um fator de pressão internacional real. E, apesar de todo o discurso da mídia empresarial, né, você consegue, pró-Israel, sionista, porque tem um lobby sionista, tem setores empresariais, né, ligados a Israel, se manifestando, resistindo. Então, nesse sentido, eu acho que o último grande ponto que nós devemos, para fechar, porque essa live está muito longa,